Como é que uma nação conta a própria história, hein? E não só nos livros de história, não, mas na poesia, nos romances, naquelas crônicas que definem a alma de um povo. Hoje a gente vai mergulhar em como o Brasil finalmente encontrou a sua própria voz na literatura. E para começar, vamos falar de um projeto cultural. Olha, é algo gigantesco, impressionante mesmo, que está rolando agora no Brasil. É uma iniciativa que tenta, de certa forma, responder a essa pergunta sobre qual é a cara, a alma de um país. Dá uma olhada nesse número: 2.700.000. Parece muito, né? E é. Isso aí é a quantidade de livros que está sendo distribuída de graça por todo o Brasil. É um verdadeiro rio de histórias correndo pelo país. Esse projeto se chama Biblioteca Básica Brasileira. E a ideia é bem direta: pegar uma coleção com 150 obras fundamentais e colocar em cada biblioteca pública do Brasil. Mas, claro, isso já joga uma pergunta no ar. Pois é, o que faz um livro ser essencial? Para responder essa pergunta, a gente vai precisar de um mapa. E, por incrível que pareça, esse mapa é um dos próprios livros que fazem parte dessa coleção. É ele que vai guiar a gente por essa jornada. E o nosso guia nessa história toda é o historiador literário José Veríssimo, com a sua obra-prima A História da Literatura Brasileira. É com esse livro que a gente vai decifrar a evolução da identidade literária do nosso país. A sacada do Veríssimo foi de uma simplicidade genial. Ele disse: olha, para entender a literatura brasileira, a gente precisa dividir em dois grandes momentos, dois atos, período colonial e período nacional. Parece óbvio, né? Mas é nessa divisão que está o segredo da transformação de uma nação inteira. E aqui a gente vê essa mudança de forma bem clara. De um lado, uma literatura que era basicamente um eco do colonizador. Do outro, uma que finalmente falava com voz própria. A diferença entre ser um reflexo e ser de fato uma expressão autêntica. Tá, então vamos mergulhar nesse primeiro ato. O que o Veríssimo queria dizer com esse tal de eco colonial? Que som tinha essa literatura? Como ela era? Bom, o Veríssimo explica que por quase 300 anos o que se escrevia aqui era, na verdade, uma extensão de Portugal. Ele chega a dizer que eram escritores portugueses nascidos no Brasil. Uma definição bem forte, né? A mentalidade, sabe, era toda voltada para a Europa. É só pensar no Gregório de Matos, o Boca do Inferno, um poeta incrível, sem dúvida, mas a obra dele é um exemplo perfeito do barroco português. Era como se fosse um galho da grande árvore literária de Portugal, que cresceu aqui no Brasil, mas sem criar raízes próprias. Certo. Então, se era assim, como é que essa chave virou? Como o Brasil se libertou desse eco e finalmente encontrou uma voz própria na literatura? Como o próprio Veríssimo notou, a emancipação literária veio quase que naturalmente depois da independência política. Uma liberdade meio que puxou a outra, sabe? Fez todo sentido. E a ferramenta para essa transformação toda foi o romantismo. Um movimento que veio da Europa caiu como uma luva por aqui. Ele valorizava a emoção, o indivíduo e, o mais importante, a nação. Foi a licença que os escritores precisavam para, finalmente, olhar para dentro do próprio país. E aí, pela primeira vez, os escritores de propósito se voltaram para o Brasil. Se antes a moda era imitar a Europa, agora a busca era pelo que era nosso. É nessa época que um Gonçalves Dias, por exemplo, transforma o indígena no grande herói nacional, um símbolo da nova pátria. E é aqui que a gente fecha o círculo e volta para aquele projeto gigantesco dos livros, a Biblioteca Básica Brasileira. Agora tudo vai fazer sentido. Acontece que essa ideia não nasceu hoje. O ponto crucial é que este projeto, na verdade, é a ressurreição de um sonho de 50 anos, um sonho do grande intelectual Darcy Ribeiro. O projeto original começou lá nos anos 60. A ideia era justamente dar aos brasileiros um conhecimento mais profundo da sua própria história, da sua cultura. Mas ele acabou sendo interrompido por causa da turbulência política da época. Agora ele volta, maior e mais forte. Ao fazer essa curadoria e distribuir esses livros tão importantes, o projeto está colocando a ideia do Veríssimo em prática. Ele está compartilhando justamente as obras que são o marco da nossa independência literária. E essa frase do presidente da Fundação resume tudo. O objetivo final é ajudar o povo brasileiro a se enxergar nessa mistura única, nessa herança mestiça. Uma história que a nossa literatura conta como ninguém. Essa é uma pergunta que, no fim das contas, toda nação precisa se fazer.
E no caso do Brasil, a resposta está sendo escrita, sabe? Livro por livro, numa biblioteca que, finalmente, está abraçando o país inteiro.